Graça e paz, meus irmãos. Quero deixar uma palavra aqui para a nossa meditação desse dia, que se encontra no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Meus irmãos, Paulo está dizendo sobre os últimos dias. Paulo está escrevendo a Timóteo, um jovem pregador, um jovem pastor. E ele diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E esse texto ele é um tanto quanto escatológico, porque ele fala dos últimos dias e nós entendemos que nós vivemos os últimos dias, que nós estamos vivendo esses últimos dias. Paulo então avisa sobre os últimos tempos e que nós entendemos com essa advertência sobre o que acontecerá nos últimos dias. Sabe o que vai acontecer nos últimos dias? É o que nós temos visto acontecendo hoje, que sugere uma expectativa de que a verdadeira fé será desafiada, que nem todos se manterão fiéis. Será que estamos vivendo esse dia? Será que nós estamos vivendo esse dia? A nossa fé tem sido testada? A nossa fé tem sido desafiada? Muitos estão apostatados da fé e eles dizem que nós vivemos religiosidade e que nem tudo que as escrituras dizem é verdade. Mas eu quero te dizer que tudo que está escrito é verdade. Queira eu goste ou não, queira eu aprove ou não, o que é pecado continua sendo pecado. E nós vemos nesses nossos dias a apostasia, as pessoas abandonando a fé por acharem que isso aqui é religiosidade. Não, isso é o que Deus pediu, é o que Deus pediu de nós. Então, o mundo, a influência deste mundo tenebroso está atuando, a influência do mundo está atuando e muitas pessoas têm se apostatado da fé, dando o quê? Ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. O que mais nós temos visto é isso: pessoas pregando contra o que as escrituras dizem, pessoas dizendo que não é pecado o que a Bíblia chama de pecado, pessoas dizendo que a salvação não é pela graça, que a salvação, que Deus vai salvar a todos. Não, Deus vai salvar aqueles que creem, aqueles que renunciam, aqueles que abandonaram uma vida de pecado, aqueles que vivem uma vida justa, não porque somos perfeitos, mas porque fomos justificados. Romanos no capítulo 8, no versículo 6, ele diz que aquele que semeia na carne colherá a corrupção e a morte, e esta morte é a morte eterna. Mas aquele que semeia no Espírito colherá a vida e a paz. Ou seja, que vida é essa? É a vida eterna. Que paz é essa? É a paz eterna. Então, muitas pessoas têm abandonado o caminho da verdade, têm se apostatado. Então eles começam o quê? Agora a pregar contra aquilo que um dia para eles também foram verdade. Mas o pecado, as coisas deste mundo o atraíram, deram ouvido a espíritos enganadores, e agora eles estão o quê? Trabalhando para quê? Para esse espírito que agora opera, Paulo diz no livro de Efésios, que opera nos filhos da desobediência. Então, nós precisamos entender que a nossa fé será testada, será desafiada cada dia mais. Nesses últimos tempos, a nossa fé será desafiada. Então, vamos nos preparar para o fim dos dias, vamos nos preparar para este final dos tempos. Se prepare, porque os dias vão começar a ficar mais tensos,
os dias vão começar a ficar mais difíceis, a caminhada na fé se tornará mais difícil, porque nós estamos lutando não com carne e sangue, mas com principados e potestades. Paulo, então, ele conecta a apostasia a um evento futuro que culminará no quê? Na volta de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. Então, a apostasia é um sinal evidente que Cristo está às portas, que Cristo breve virá. Que nós venhamos nos preparar para o final dos dias, que nós venhamos ter uma fé robusta. Como disse Paulo para Timóteo, se você continuar a leitura do capítulo, ele fala: exercita-te a ti mesmo na piedade. Ele fala: aplica-te na leitura. Ele fala: seja o exemplo para os demais. Seja o exemplo em tudo. No versículo 12 ele diz assim, no versículo 13 ele diz: até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. No versículo 15 ele diz: medita estas coisas e nelas ser diligente, que o teu progresso a todos seja um manifesto. No versículo 16 ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então Paulo está dando um ensino a Timóteo, falando: Timóteo, esse tempo vai acontecer. Você precisa se fortalecer, você precisa aplicar na piedade, você precisa aplicar a ti mesmo na piedade, você precisa aplicar na leitura, você precisa ser exemplo em tudo, no procedimento, no falar, na prática diária, na vida constante. Você precisa ser referência. Então, no versículo 12 ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então ele coloca tudo isso aqui para Timóteo, ensinando Timóteo: você precisa estar firmado nesta rocha, você precisa estar firmado em Cristo, porque a nossa fé será desafiada. Se prepare, vamos nos preparar, porque nós estamos a cada dia mais próximo do fim dos tempos e com certeza a intensidade, como nós já temos visto, muitas coisas, as pressões, as coisas deste mundo, o diabo, ele vai nos tentar parar, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, nós vamos avançar até a sua vinda, até a tua volta em glória. Nós o aguardaremos, nós o esperaremos, Jesus Cristo, e ele virá em glória para buscar aqueles que são seus, e ele reunirá dos quatro cantos da terra, e nós estaremos para sempre com ele. Mas eu te digo, persevere na doutrina, persevere no ensino, persevere na palavra, aplica-te na piedade, e assim serás um bom ministro de Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.